Então, boa noite a todos. É com alegria na alma que a gente retorna ao trabalho, retorna um trabalho, e estava falando ainda há pouco para a Adria que quando a gente faz um trabalho, esse trabalho ele começa a ganhar um aspecto de ciclo, ele passa a se tornar um alimento da alma. Ele passa a se tornar um alimento da alma, e aí a tua alma já pede aquilo, já sente saudade daquilo, já tem vontade daquilo, porque não se trata mais de uma atividade do ponto de vista do plano intelectual. A gente não está falando mais do plano intelectual, a gente está falando de trabalho de alma, né? De trabalho de alma. Então, isso aí é fundamental para a gente entender o trabalhar com o tarô. E o trabalhar com o tarô, assim como trabalhar com a Kabbalah, só tem sentido se a gente compreender que a Kabbalah e nós somos um, e que o tarô e nós somos um. Não tem um tarô externo a nós, não tem uma Kabbalah externa a nós, né? Porque o tarô e a Kabbalah, eles estão dentro de uma grande tradição, que é uma tradição que a gente pode chamar, na ausência de uma outra palavra, uma tradição de gnose, né? O mergulho em Da'at mesmo, o mergulho em Da'at, né? Uma tradição de gnose que ela não precisa de nenhum sacerdote nos dando a permissão. Ela não precisa de nenhuma entidade externa nos delegando. Ela não precisa de nenhum documento dizendo você tem o direito. Ninguém te delega. Passa a ser um trabalho de alma, é um trabalho que tu tem necessidade daquilo. Quem está fora nunca vai compreender, e é ilusão tua querer que o outro compreenda, né? Então, é fundamental a gente compreender dessa maneira, senão vira um trabalho de instrução intelectual. Tá? E eu não estou menosprezando um trabalho de instrução intelectual. Né? Só que o trabalho de instrução intelectual ele é o começo. Afinal, todos nós precisamos ler a literatura, todos nós precisamos ouvir quem estava atrás de nós, quem veio atrás de nós. É esse o nosso, digamos assim, contemplar a literatura, perguntar o que eles têm a nos dizer. A partir daí, começa o nosso próprio caminho, a nossa própria experimentar isso. Né? Experimentar isso significa viver isso. Viver isso. Né? Experimentar quer dizer viver. Como viver? Viver do teu modo, porque não tem duas Adras, não tem duas Verônica, não tem dois Jesse, não tem dois Naum. Como não tem dois Papi, não tem dois Samartã, não tem dois Jacob Boehme. Tá? Uma espécie de alcoolismo espiritual acontece quando a gente quer ter a mesma experiência do outro. Sabe? É uma embriaguez que... Eu adoro essa expressão que ele fala, meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. Amei essa expressão, alcoolismo espiritual. Adorei. O cidadão ele quer ter a mesma experiência do outro, ele não vai ter. Ele não vai ter, porque ele não é o outro. Porque enquanto ele almejar a experiência do outro, ele não vai ter a dele. A experiência do outro, ainda que lhe conduza a uma erudição imensa, ele não vai passar de um erudito. Ele não vai passar, como diria o Platão, do sofista, que vai ensinar o que não viveu. Tá entendendo? Então ele vai ler, vai ensinar. Então é importante isso. Muitos apressados, muitos ansiosos, perguntam: como é que acontece isso? E esquecem de viver aquilo, esquecem do trabalho de fundamento, esquecem desse pequeno exercício espiritual, que é o de contemplar a carta de manhã, é o de noite perguntar. Eles esquecem que ninguém nasce correndo, a gente nasce engatinhando, andando, caindo. A gente
sabe, tem todo um trabalho de fundação. As pessoas não querem mais esse trabalho de fundação. Aí elas começam a achar que tudo está fora, que tudo é difícil. Não, mas ele é complicado. Não, ele é complicado. Ele é complicado. Tá? Então, estou dizendo isso porque, como mencionei anteriormente, o tarô e a Kabbalah, eles são experiências espirituais, são experiências espirituais gnósticas. Então, desconfiem de uma explicação da Kabbalah que diz é isso. Desconfie de uma explicação do tarô que pega uma carta e fala assim, olha, é isso aqui. Desconfie. Ele vai relatar apenas o que ele viu. E o que ele viu é tão somente o que ele deixou de ver. O que ele viu é tão somente o que ele deixou de ver. Ontem, eu estava lá no aeroporto, lá em Porto Alegre, e eu estava pensando em vocês. Eu disse, já sei, eu vou enviar uma canção que eu gosto muito, que é uma canção do Bob Dylan, que o Vitor Ramil fez uma versão, que é Joaquim, o Louco do Chapéu Azul. Sabe? Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma canção que ela é um passeio por muitos dos aspectos desse arcano que vai estar no caminho, no 11º caminho, que é o louco. Se vocês tiverem a paciência de depois olhar a letra na internet, né, e ouvir a música, digamos assim, no CD ou numa versão, vai na internet, mas não vai naquela versão ao vivo, vai noutra, é uma verdadeira discurso sobre o papel do louco. Né? Então, eu vou agora compartilhar minha tela com vocês, a gente vai falando, e a gente vai falando, aí vocês, na medida do possível, vão me interrompendo, vão me interpelando, como sempre a gente faz. Né? Muito bem, muito bem, muito bem. A Microsoft, me ajudou, ela tem esse design aqui que eu achei muito interessante, porque eu digito o título, né, e aí eu vou perguntar no sugestão de design. Aí me deu essa sugestão aqui do 11º caminho, né, que é praticamente o 11º caminho, ele não tem uma direção, como se colocasse bem assim, ele está inserido num conjunto de possibilidades, né, porque nós passamos 10 encontros falando da árvore da vida e nas Sefirós. Né? Então, as Sefirós, elas são como estações, emanações. Né? Emanações. Muito bem. A partir dos estudiosos da Kabbalah, de vários ramos, né? Aí começou a surgir a ideia dos caminhos, ou seja, das possibilidades de transitar de uma esfera para outra, seja por intermediário, ou seja, direto. Né? Aí, a partir daí, surge a ideia de caminhos. Se tu me perguntar bem assim, quem falou primeiro, não tem quem falou primeiro. Tá? Foram frutos de meditações que levaram a pensar na possibilidade de transição de uma sefiró para outra, né, diretamente ou por intermédio. Né? E aí, de certa maneira, tem uma organização, porque se essa organização ela segue as 22 letras do alfabeto hebraico. Né? Agora, a distribuição das 22 letras nesses caminhos, ela varia também. Tá? Ela não é uniforme. Né? Então, se a distribuição das 22 letras varia entre os caminhos, né? Ela não é uniforme, nem deve ser uniforme, porque a gente está falando de experiência espiritual. Tá? A gente está falando de experiência espiritual.
A distribuição também dos arcanos, a distribuição das letras pelos arcanos, ela varia também. E a distribuição dos arcanos nos caminhos também varia. Né? Por quê? Porque a gente está longe da mente concreta. A gente está longe do patamar da razão, da teoria tradicional. A gente tá longe de dizer que algo é. Né? Porque para tu dizer que algo é, tu tem que dizer o que ele não é. Né? Então, por isso que quando a gente se refere, na minha maneira de como eu me refiro a Deus, eu sempre falo o eterno. Né? Aquele que é anterior a tudo. Aquele que é anterior a tudo. Né? Aquele que é anterior a tudo. Certo? Então, isso aí para ficar muito tranquilo, para quando vocês encontrarem, quando vocês forem estudar, espero que gostem de estudar e que vão pesquisar, aí vocês vão se lembrar. Então, vão se lembrar de dizer, olha, mas a gente falou dessa maneira aqui, mas desse outro aqui está dessa outra maneira. Aí, a distribuição das letras nos arcanos maiores e a distribuição dos arcanos maiores pela árvore, isso é em função de cada sistema operativo. Então, não tem o sistema certo e não tem o sistema errado. Ah, o senhor está dizendo que todos estão valendo? Não, que todos são intercambiáveis. Não, não são intercambiáveis. Eles não são sinônimos. Mas são, como a gente está falando de experiência espiritual, eles são maneiras de trabalhar a relação entre caminhos, letras e arcanos maiores. Tá? Então, nesse aspecto aí. Por isso que falei que a Microsoft ela cooperou com nós e deu essa ideia aqui. Tá? Para dizer assim, olha, o predominante aqui é a experiência. Ou seja, é o caminhar. Né? Muito bem. Veja bem, assim como o Keter é o Deus saindo de si, né? Porque eu tenho a fonte eterna de tudo que existe, aí ela fez o Ain, né? O Ain. O que é o Ain? Ela criou a grande respiração, a grande contração. Né? Aí depois desse Ain, ela criou o Ain Sof, né? Que é justamente o grande espaço, o limite. Aí depois criou o Ain Sof Ur, que é o tempo. Né? Então, quando eu crio o espaço, quer dizer, quando eu crio a luz, a grande luz, o tempo e o espaço, aí eu consigo fazer uma distinção que me permita falar de Keter. Ainda que pouquíssima coisa. Porque Keter é a Sefirot que está mais próximo do Ain Sof Aur, Ain Sof Aur está mais próximo de Ain Sof está mais próximo de Ain, e que está mais próximo daquilo que os gnósticos chamam do pensamento de Deus. Tá? Então, é importante ter esse entendimento, porque o caminho 11 é o primeiro, né? É o primeiro, vamos falar bem assim, é o primeiro caminho. Né? Se eu considero Keter 1, Rockma 2, Binah 3, se eu considero dessa maneira, aí depois eu volto para cima, aí eu vou ver que o Aleph, ou seja, o louco, né, ele é Deus saindo de si. Né? Deus saindo de si. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? Então, se é Deus saindo de si, significa dizer que só existe aí uma imensa de uma confusão. Porque ninguém sabe o que é. Ninguém viu, ninguém escutou, ninguém teve na presença. Tá entendendo?
Então, ele é potencialidade. Potencialidade. Né? Que o Bob Dylan retratou muito bem no Joke, um louco do chapéu azul. Vocês repararam? Se vocês pegarem com calma, vão reparar a letra lá. O refrão ele vai dizer: nau da loucura no mar das ideias. Tá? E a história da relação desse Joking com a criar algo. Joking criando álcool. Joking criando álcool e sendo repreendido. Repreendido, repreendido, repreendido. Né? Mas saindo da poética do Bob Dylan, né, em Coríntios 1, 13, 9, vai dizer: porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Por quê? Porque existe uma sabedoria profunda em Deus, ou uma sabedoria profunda que estava junto do Eterno no processo de criação, né? E essa, quando ela começa a se revelar, os seres humanos não conseguem compreender. Aí, eles constroem um próprio tipo de sabedoria deles, né? Que é a sabedoria da mente concreta, que é a sabedoria da religião, que é a sabedoria psíquica. É uma sabedoria que se agarra em algo que sempre externaliza Deus. Sempre coloca... Ele é um negócio muito interessante, porque, como fala o Renato Russo, a ignorância é vizinha da maldade. Então, tudo aquilo que tu não conhece, tudo aquilo que tu não sabe o que é, tu começa a criar uma capa de medo, tu começa a estigmatizar. Estigmatizar. Aí, o que acontece? Como as pessoas passam a não ter um entendimento do que é Deus, dessa loucura, aí elas começam a uma espécie de amansar Deus. Né? Não, a primeira maneira de amansar é tirar Deus da gente. É como se nós não fôssemos merecedores de Deus, como se a nossa sabedoria aqui ela fosse só algo que fosse pó, digamos assim, para pegar João. Né? Tem João falando que somos pó e luz. Né? Mas quando o ser humano ele cria uma sabedoria, que essa sabedoria coloca Deus fora dele, coloca Deus nos templos, coloca Deus na fala dos sofistas, coloca Deus na fala dos homens da lei, coloca Deus na fala das instituições, aí não se compreende o que é. Tá? Por isso que isso é loucura. Ou seja, é loucura negar que Deus está em nós, por nós e através de nós. E é justamente por estar em nós, por nós, através de nós, que Deus sai de si. Se não fôssemos nós, Deus não saía de si. E é por isso que lá em João, o mestre ele vai dizer, eu disse que vós sois deuses. Uma hora que ele está indignado lá. Né? Deixa eu apagar aqui, que eu comecei o Nietzsche com a frase aqui. Eita. Deixa eu apagar bem aqui, que está bem aqui, isso aqui. Então, por isso que o João vai dizer, vós sois deuses, por quê? Porque sempre a mensagem do Cristo é sempre para pregar essa unidade. Né? Para dizer que não tem um Deus separado, que não tem um Deus em uma instituição, que o Deus não está com o sacerdote, que o Deus não está no mandamento, que o Deus não está externo. Está entendendo? Isso fica muito mais explícito nos evangelhos apócrifos, sobretudo de Tomé. Né? De Tomé. Tem um filme maravilhoso que retrata isso, que é um filme já antigo chamado Estigmata. Estigmata. Né? No Zaratustra, o Nietzsche vai dizer, ele começa a falar assim, eu vos digo, é preciso ter um caos dentro de si para dar luz a uma estrela cintilante. Nietzsche vai dizer. Por quê? Porque o Nietzsche ele vai ser um grande, digamos assim, iconoclasta da perspectiva de diminuição do ser humano em relação a um Deus externo, seja na figura da ciência, seja na figura da religião, seja na figura da moral, tudo aquilo que está anterior ao ser humano e que
pisa no ser humano, o Nietzsche vai e arrebenta com isso. Né? Então, quem fala bem assim, ó, é preciso ter o caos dentro de si, quer dizer, é preciso desformar, é preciso deixar em estágio embrionário, é preciso deixar em estado ovular, em primeiro estado criacional, é preciso deixar a terra pura. Posso interromper? Claro, pode falar, Dina. Você me fez lembrar essa coisa do criacional, do início, da pureza, da imagem de Harpocrates. A criança com... Do silêncio. Silêncio. Do silêncio. Porque aquilo lá só já explica tudo. Não precisa de mais nada. Né? Porque aí você colocou um negócio muito interessante, Dinda, porque a partir do momento que as pessoas começam a escrever sobre essas experiências, né, e elas escrevem para relatar suas experiências, mas alguns sectários vão acreditar que a experiência da pessoa tem que ser a dele. Aí começa a dar tudo errado o processo. Né? O Crowley, no livro da lei, vai dizer todo homem e toda mulher é uma estrela. Né? Então, no sentido de justamente mostrar o potencial que nós temos, né? E quanto esse potencial ele deve ser colocado para a vida. Ele deve ser vivido. Ele deve ser vivido. Né? Por último, no final eu vou retomar esse ponto do caminho 11, paralelo com o 12, com o 13 e com o 24. Tá? Então, no primeira aproximação, é colocar o louco como uma grande energia potencial. Né? Uma grande energia potencial, né? Que nos torna muito semelhante a Deus. Né? Mas o semelhante a Deus por quê? Porque essa energia é fazer Deus estar em nós, por nós e através de nós. Então, essa energia ela não é algo que diz que Deus está fora de nós. Aí, quando tu fala que Deus está em nós, por nós, através de nós, com o que é que tu te parece? Com louco. Como é que tu vai dizer que Deus não está na igreja? Como é que tu vai dizer que Deus não está nas ordens iniciáticas? Como é que tu vai dizer? Aí sim começa todo um trabalho de estigmatizar esse pessoal com vários apelidos. Geralmente, heresia. Pode reparar. Né? Então, quando Nietzsche, por exemplo, Nietzsche viveu extremamente numa condição de, do ponto de vista de classificado como imoral, como amoral. Idem Crowley. Né? Então, tu pega quando tu pega esse ensinamento que prega no sentido de Deus em nós, por nós, através de nós, né? Aí tu vai brigar com todo um conjunto de instituições. Então, é a partir daí que começa a aparecer no teu ser a dimensão do louco. Né? Das várias maneiras aqui. Né? Inicialmente, eu peguei esses 4 aqui, que mostram uma coisa muito interessante. Do ponto de vista de uma pragmática do tarô, né, de uma elaboração mais pragmática, geralmente os estudiosos eles vão dizer que a figura, quando está olhando para a direita, ela está olhando para o futuro. E quando ela está olhando para a esquerda, ela está olhando para o passado. Tá? Então, teoricamente, no tarô de Marsella, o louco está olhando para o futuro. Ele está dizendo, o que é que eu vou fazer agora? Né? E é bem chuto esse de Marsella. Bem chuto. Né? Essas cores aqui, elas já estão meio que
distorcidas, porque originalmente a predominância do Di Marselha eram as cores da bandeira da França. Eram as cores da bandeira da França. Né? Eu não sei o que se passou aqui nessa uma para pintar dessa maneira. Né? Mas é interessante que o desk do Rider-Waite já começa um pouco diferente. Né? Vejam, o Di Marselha ele não está indo para nenhum abismo, pelo menos que seja visível. Ele não está. Né? E ele está indo para teoricamente, para o futuro. Né? E aí não tem nenhuma letra e nenhum número. Né? Então, ele pode ir para qualquer canto. Então, de certa maneira, aquele é a herança do Coringa. Ele é a herança do Coringa, digamos assim. Né? Pode estar em qualquer canto. Né? E foi isso que fez com que alguns desk coloquem o louco entre o 20º e o 21º. Né? Coloque, ou alguns colocam o louco como último. Né? Último. Já o Rider-Waite, que já vai ter um trabalho mais iniciático, etc., etc., né? Olha só, o louco, aí eu queria que vocês tivessem em mente a árvore da vida, tá bom? A árvore da vida, tá bom? Então, se o louco ele está olhando para o passado, ele está olhando para que Sefiró? Ou para que Sefira? Ele está olhando para a Bina, né? Não, ele está olhando para cima, olha lá. Está olhando para Keter. Peraí, mas eu acho que eu estou me confundindo. O caminho do louco é aquele à direita de Keter, quem olha a árvore da vida de frente, é isso? A gente ainda não entrou no caminho, Dina. A gente só está olhando essa figura, para entender. Desculpa. Aí, não precisa pedir desculpa, nada. Então, a ideia... Olha só eu como ele entendi errado o que você colocou. Então, faz a pergunta de novo. Então, digamos assim, o desk do White Reader, do Rider-Waite, ele está olhando para que Sefiró, olha só como ele está com a cabeça inclinada, leve, ele está olhando para cima. Então, ele está olhando para... sim, está para cima, é verdade. Keter. Ele está olhando para Keter. Uhum. Tá? Mas reparem que ele está olhando para Keter, mas também ele está perto de um abismo. Sim. Aí, esse abismo, ele está também com o pé lá em Daates, que é o abismo. Está entendendo? Um abismo. Então, é como se fosse o primeiro passo do processo. E ele tem um número. Ele tem um 0 lá em cima. Né? Tem um 0 lá em cima. Né? Certamente, aqui nessa minha explicação, o da Golden Dawn vinha depois do Rider-Waite, né? Porque são escolas praticamente sinônimas, né? Mas eu coloquei o Bota aqui, que é o Building Order, é uma escola, como é que eu posso traduzir? Building Order, que trabalha os adeptos, é uma escola de formadores de adeptos. Ela é relativamente recente, que é do Paul Case. E aqui ele se baseou muito do Rider-Waite, mas aí, diferente do Rider-Waite, ele colocou para os alunos colorirem e colocou o Aleph. Né? Mas, aí olha só, é como se fosse uma trajetória. Aí eu tenho o da Golden Dawn. Né? O da Golden Dawn, ela não se contenta em ter só o 0 e o Aleph. Ela tem o 0, o Aleph e o símbolo do elemento ar. Não é isso? Agora, qual desses 4 aqui está mais próximo dessas afirmações aqui? Deus saindo de si, Joke, um louco do chapéu azul, porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Eu disse que vós sois deuses.
É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Desses quatro, qual mais se aproxima dessas frases? Mas todas as frases estão interligadas, né? Não. Sim, são interligadas, mas... Todas as frases estão interligadas. E eu acho que todos eles têm a ver com essas frases. Mas tem um que eu penso assim, que é como se as frases foram feitas mais especificamente para ele. Ah, tá. Golden Dawn, né? O da Golden Dawn, certamente, concordo. Por quê? Porque os três aqui, anteriores, eles já são jovens. Está entendendo? Eles já são jovens, é um negócio muito interessante. Você vê, realmente, você vê que o bebezinho, ele tá até com aquele sinal de Harpocrates que eu te falei. Exatamente, do silêncio. O silêncio. Exatamente. Você sabe que eu nunca tinha visto essa carta? Uhum. Nunca tinha visto essa carta. Você vai falar da letra também, João? A gente já vamos chegar lá. Tá bom. O que eu estou dizendo? Não vou adiantar, não. É que o Crowley, né, quando ele vai com a Frida Harris, ele propõe um tarô dele, e propõe um tarô, né, a Frida Harris vai dizer para ele assim, por que tu não faz o teu? Por que tu não faz o teu? Né? Por que tu não faz o teu? Algumas explicações vão dizer que era trabalho final de algumas ordens fazer o seu próprio tarô. Mas eu não acredito, particularmente, é uma maneira eu não acredito, mas se me perguntarem assim, prova isso, eu não sei como provar, mas eu não acredito que esse seja o caso do tarô do Crowley. Porque esse praticamente é uma das últimas obras dele. Né? Uma das últimas obras dele é como se fosse aqui um testamento e um testemunho da elaboração dele. Então, a gente não está falando mais de um estudante da Golden Dawn que tem que fazer um trabalho final. A gente não está mais falando disso, né? Apesar de ele ter sido da Golden Dawn. Né? Então, a gente não está mais falando disso daí. A gente está falando de alguém que queria deixar um legado. Né? Então, quando a Frida Harris propõe para ele fazer o dele, então ele vai observar esses tarôs, esses vários tarôs. Obviamente, ele não sei se chegou acho que bota ainda não, porque bota depois, uma escola que vem depois. Então, ele vai pegar, olha, podem reparar, tem o de Marseille está olhando para frente, o Rider White está olhando para o outro lado, o da Golden Dawn está para frente, né? Aí ele vai pegar, só para adiantar, o dele, né? Então ele vai olhar, olha, o dele não está nem para trás, nem para frente. Nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Né? Estou adiantando aqui. Então, o ponto de partida dele é isso bem aqui, é essa carta aqui. O tarô dele é essa carta, é uma espécie ele vai fazer uma espécie de superação iniciática do que foi colocado pela Golden Dawn e do que foi colocado pelo Wright. É como se ele juntasse esses dois aqui e elevasse a uma potência imensa. Então, a chave é esse daqui. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, o louco se agita dentro de nós, de todos nós, no retorno da primavera. E por estarmos um tanto desnorteados, um tanto constrangidos, pensou-se ser salutar o costume de se exteriorizar o impulso subconsciente mediante recursos cerimoniais. Aí sim. Né? Quando ele fala de recursos cerimoniais, então ele está dizendo, eu tenho que associar o louco às escolas iniciáticas. Vocês lembram uma das primeiros encontros dessa parte que a gente está falando de Cabala e Tarô, que a gente vai citar lá o Frater Goya, que Frater Goya vai dizer assim, olha, quando o Crowley fez o tarô dele, não fez tarô para adivinhação, ele fez tarô para iniciado. Essas cartas do Crowley são quadros, para o cara ficar na frente dele e ficar meditando. Não foi para jogar. Né? Quem transformou isso aqui em desk, assim, foram as escolas depois. Foram as escolas depois. Ele não falou assim, Frida, faz uma cartinha aqui, não, ele falou quadro grande. Né?
Então ele pegou ele pegou esse aspecto cerimonial iniciático e trouxe para a carta do louco. Tá? Agora, vocês lembram do encontro que nós falávamos que as cartas elas dialogam de maneira diplomática? Né? São diplomáticas. Né? Então, não, a gente nunca... Porque a gente está falando tanto da Kabbalah quanto do Tarô, a gente está falando de algo que está em nós, por nós e através de nós. Então, a gente está falando de anatomia da alma, a gente está falando de um conhecimento para compreender a anatomia da nossa alma. Então, a gente não está falando de um conhecimento que está fora de nós. Né? Então, é muito interessante, do ponto de vista desse tarô que a gente elegeu para nos conduzir nesse caminho, que é o tarô de Thoth. Nós já falamos por que escolhemos esse tarô, né? Não que ele seja melhor ou pior que o outro, não é essa história, mas é porque a gente está falando de alguém que depositou no tarô um conhecimento iniciático muito grande e profundamente relacionado à Kabbalah, e que nenhum outro fez. Nenhum outro fez. Né? Então, muito bem. Aqui eu peguei duas árvores da vida, aqui do Vet Brahmat, do livro dele sobre tarô terapêutico, né? Para a gente entender uma coisa super importante, né? Que a própria emanação, a distribuição dos caminhos, ela obedece os pilares da árvore da vida. Tá? Ela obedece os pilares da árvore da vida. Né? Então, significa dizer que os caminhos, ou seja, que a distribuição dos arcanos maiores, eles dialogam entre si. Tá? Eles dialogam entre si. Tá? Então, se o louco é o 11º caminho, né, que é o que liga Keter a Hokmah, né, o mago é o 12º caminho, é o que liga Keter a Binah. Tá? Agora, é interessante. Por quê? Porque o louco é a energia potencial, ele vai se alojar num caminho que vai conectar Keter ao lado masculino da árvore da vida, né? Que é Hokmah. E o mago, no 12º caminho, né? Ele já é esse louco, mas agora com uma relativa noção de tempo e espaço. Então, tempo, espaço e limite. Aquela parafernália de elementos iniciáticos contidas na carta, de simbolismo contida na carta do louco, né? Ela começa a ganhar natureza instrumental. Ela começa a ganhar forma no mago. Por quê? Porque o mago ele vai estar agora associado a Binah, que é a grande mãe, que é o grande útero, que é a grande esfera do limite. Então, não, para entender? Tá? E os dois estão para equilibrar o louco e o mago, eu tenho o trabalho da sacerdotisa, que é o Gimel. E para sacralizar, para dizer o assim seja, eu tenho a imperatriz. Aí por isso que depois esse louco, depois que ele passa por Hokmah, tá? Ele ganha uma outra natureza,
né? Na pessoa da estrela. E esse mago, que dialogou com Binar, que atravessa a forma, ele vai dar origem à dualidade dos amantes. Então, aqui eu tenho formado o primeiro avental de trabalho, que culmina em Tiferet. Mas, obviamente, que depois a gente vai falando mais, mas só para dizer da interligação. Da interligação, porque a gente não está falando de partes isoladas. Está entendendo? Então, isso é fundamental. Então, nessa altura do campeonato, já espera-se que vocês tenham uma certa familiaridade, não com o alfabeto hebraico, mas pelo menos para saber o que é o Aleph, pelo menos saber o Aleph, o Bet, o Gimel, papapá, e também uma familiaridade que quando eu falo imperatriz, vai falar imperatriz, já vai saber qual é que é a letra. Qual é que é a letra, qual é o elemento simbólico, por isso que aquele trabalho que eu falei dos com o tarô. Né? Porque senão a gente não vai conseguir fazer muita coisa, não, além do exercício intelectual. Né? Então, chegamos ao 11º caminho. Né? Muito bem. Aqui eu peguei 2 narrativas, tá bom? A de cima é do Frater Goya. Ele vai dizer 11º caminho. Otmar Keter. 11º caminho é a inteligência cintilante, porque é a essência dessa cortina que situa-se próxima à ordenação das coisas. E é uma dignidade especial dada a ele, que seja capaz de encontrar-se diante da face da causa das coisas. Então, quem está aqui no 11º caminho, ele pode olhar para cá, ó, ele pode fazer isso aqui, ó, que o Heidelwald faz. Está entendendo a figura do Heidelwald? Que o Heidelwald faz aqui? Então, ele faz isso. Olha. É capaz de encontrar-se diante da face das causas das coisas. Então, ele está bem aqui, olhando para cá. E com um pezinho bem aqui. Se vai desembestar, ele vai cair bem aqui, que é onde está a Da'at. Do Ariel Kaplan, ele dá uma parecida com essa também. Né? Ele chama de consciência deslumbrante. Ela é chamada assim porque é a essência do véu que está ordenado na disposição do sistema. Indica a relação dos caminhos pelos quais alguém pode se colocar diante da causa das causas. Né? Então, é parecido. Só que aqui de baixo quem fala é um rabino e aqui quem fala é uma pessoa que há muito tempo está no caminho iniciático, né? Quem organizou o Círculo Iniciático de Hermes, uma pessoa que há muito tempo está na estrada, que me falta a palavra para classificar como, mas eu diria assim que é um frater, né? Que se disponibilizou a estudar e compartilhar conosco. Então, acho que frater é uma palavra que cabe. Né? Então, é alguém, o 11º caminho é alguém que está aqui. Né? Então, é alguém que quer fazer esse processo de experiência aqui. Né? Essa transição. Então, aqui eu tenho algo que sugere loucura. Por que loucura? Loucura porque tu quer contemplar a causa das causas. A causa das causas, como fala na versão do Ariel Kaplan, então, a causa das coisas. É loucura. Né? É loucura por quê? Porque tu não vai ter palavra para contemplar isso. Tu vai ter palavra para descrever isso.
Tu vai ficar que nem Moisés, quando contempla a sarça ardente. E vão perguntar. E vai perguntar, e aí, eu falo o quê? Diz que eu sou o que eu sou. Apareceu para ti e te falou isso. Eu sou o que eu sou. Né? Então, quando se contempla a causa das causas, nenhuma palavra é suficiente. O que impera é o caos. O que impera é o inominável. O que impera é a plena experiência, digamos assim, que não cabe em nenhuma palavra. Né? Eu estou diante de uma experiência onde eu e a experiência somos um só. Eu estou diante de um arrebatamento da alma. Não é? Um arrebatamento da alma. É como se aqui o Jacob Boehme tivesse encontrado o prato na caverna, e esse prato, ele contemplou esse prato, e ao contemplar esse prato, foi revelado para ele todo o conhecimento da existência. A experiência do Jacob Boehme, quando ele escreveu Aurora, e as obras depois, é a experiência do louco. Alguém quer falar? Sou eu. Diga. Você está pintando assim o quadro do louco, e eu fico aqui viajando, né? Que você vai falando e eu vou viajando. Dá a impressão, assim, o sentimento que me vem é que, tipo assim, esse caminho do louco é um achar-se se perdendo. Não sei se eu estou fazendo. É um achar-se se perdendo das formas convencionais. Exatamente. Porque, tipo assim, você vai meio que dar uma de louco mesmo, porque para o mundo comum, você vai ter meio que enlouquecido. Isso. Não é? É aquela coisa que você sempre fala, que é algo superior ao intelecto, né? Exatamente. É uma experiência supra, alguma coisa. Exatamente. A ideia aqui, quando Jacob Boehme, quando ele faz essa contemplação, ou quando Swedenborg também faz essa contemplação, quando Aleister Crowley faz a contemplação, quando Maomé faz a contemplação, né? Quando eu tenho o Apocalipse de João, quando eu tenho esse, eu estou diante de experiências espirituais onde o cidadão que teve, ele estava muito próximo da causa das causas. Ele apenas se tornou um instrumento, como bem fala a primeira frase da invocação de São Francisco, que ele fala assim, fazei-me instrumento da tua paz. Permite que eu canalize. Permite que eu canalize. Né? Então, nós estamos falando desse tipo de experiência, que é uma experiência que, como fala o Nietzsche, é preciso ter o caos dentro de si. Né? Então, é preciso compreender que ela não é fé, ela não é adquirida intelectualmente, ela não é adquirida pela razão, ela não é adquirida na forma. Tá? Então, por isso que essas experiências espirituais elas estão muito próximas desse caminho, dessa revelação aí. Né? Então, por isso que o elemento ar, né, ele tá o número zero, melhor dizendo, o zero, né? O zero que é o número da potência, né, para mais ou para menos, ele aumenta ou ele diminui, né? E o zero que é o anterior a tudo. É como se o zero também fosse uma primeira aproximação de tentar dar cognoscibilidade à causa das causas. Todos os grandes iniciados que passaram por essas experiências, se vocês observarem a biografia deles, um pouquinho da biografia, eles vão dizer que a primeira dificuldade deles foi traduzir em palavras aquilo. O Aleister Crowley passou mais de 20 anos depois de ter escrito o livro da lei, brigando com o livro da lei, acreditando que aquilo não tinha sentido, não tinha nada. O Jacob Boehme, quando escreve a Aurora, ele fica olhando e diz, mas eu não entendo nada do que eu escrevi aqui. Não é?
Por quê? Porque eu estou falando de experiências que me colocam dentro de causa das causas. Aí você me pergunta para mim, é possível essa experiência? Claro que é. Agora, não é possível não ter a experiência do boêmio. Porque a experiência do boêmio foi a experiência espiritual para o boêmio. E mais ninguém. Então, quem quiser imitar ele vai estar criando fundamentalismo. Vai estar abrindo mão do seu próprio caminho para criar um fundamentalismo em torno do caminho do outro. Né? Isso é válido para os vários também. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Talvez o meu exemplo não esteja correto, mas aí vocês me deem a prerrogativa de estar equivocado. Jung, desde muito cedo, Jung, ele prestou muita atenção nos sonhos dele. Então, eu diria assim, que o Jung ele vai pegar o recurso dos sonhos e vai ter um assíduo diálogo com os sonhos, de modo a ter cadernos de sonho, de modo a ter pinturas. Ele vai pintar o livro vermelho do Jung, é um conjunto de pinturas, ele vai pintar e explicar um pouco aquilo lá em relação aos sonhos dele. Então, eu tenho o quê? Por que eu falei do Jung? Porque eu estou dizendo que na era moderna é possível alguém que tenha... o Jung sempre falou que ele é um cientista, mas que é um cientista que não abre mão de compreender que a ciência ela não consegue responder tudo e que é preciso trilhar outros caminhos. Né? Outros caminhos. E toda a construção dele sobre inconsciente coletivo, anima, essa coisa toda, é baseado nesse intenso trabalho com sonho. Tá? Então, para dizer o quê? Que esses caminhos aí, eles são percorridos, em grande parte, com auxílio do sonho. Tá? Com auxílio do sonho. Nós percorremos esse caminho com auxílio do sonho. Agora, se nós conseguirmos percorrer esse caminho com auxílio do sonho, associado a um trabalho meditativo sobre as cartas, que associe letras hebraicas e cabala, os nossos sonhos hão de ser cada vez mais instrutivos. E aí, é isso que a gente vai deixar. As instruções, que é o que as pessoas fizeram para a gente. Né? Então, eu sou daqueles que humildemente acredita que é possível percorrer esses caminhos. Eu não acredito que para nós, brasileiros imortais, que a árvore da vida termine apenas em reset. Que ali para cima ninguém tasca, ninguém vai, ninguém pode. Eu não acredito nisso. Porque quem um dia foi para lá, quem um dia experienciou isso, nunca acreditou que isso era possível. Nunca acreditou que isso era possível. E duvidou. Né? Então, eu ressalto, eu não acredito que isso é um campo fechado para nós, eu não acredito nisso daí. Agora, eu acredito que ele se abre para nós à medida que a gente se abre para ele. À medida que a gente doa para ele aquilo que é mais valioso que nós temos, que é a vida. Então, à medida que a gente doa tempo para meditar, tempo para estudar nós, do ponto de vista de nossa relação com esses caminhos, aí a gente vai crescendo. Tá? Se não, a gente vai continuar acreditando que é complicado, que o outro fez, mas eu não posso fazer. Voltando. Aí eu tenho o Aleph. Né? Eu tenho o Aleph. Né? E aí é muito interessante, porque, veja, todos esses 22 caminhos aqui, que são as 22 letras, antes aí não tinha. Então, tu imagina o que é isso aqui, sem esses 22 caminhos. Então, eu podia pular aqui de Keter, né?
eu podia pular de Keter para Fim, podia pular de Keter para Netzar, de Netzar para Malkut. Né? Podia pular de Keter para Chesed, para Hod. Então, havia uma infinita de possibilidades. Tem um desenho na internet que mostra essas várias possibilidades aí. Né? Então, alguém resolve colocar essas possibilidades em 32 caminhos. Limitou, 32. É enigmático o 32, porque 32 é igual a 5. Né? 5 é o pentagrama, e o pentagrama é a forma geométrica do ser humano. É os 4 elementos mais o espírito. Né? E o 5 também é Tiferet, né? Que é o grande sacrifício. Tu tem que morrer aqui. Ah, tu quer caminhar? Então tu vai ter que morrer. Já falei várias vezes isso para vocês. A turma toda, todo mundo quer entrar em escola iniciática. Morrer ninguém quer. Todo mundo quer ser iniciado, mas morrer ninguém quer. Todo mundo quer participar, quer participar. E aí, qual é o tempo que tu vai doar? O que é que tu vai morrer? Ninguém quer. Qual é o sacrifício que tu vai fazer? Ninguém quer. Né? Então, por isso que é 32 aqui, o 5 vem daqui. Né? Vem da 5 aqui. Tá? 32. Tá? Então, vamos lá. Aí aqui, então, é interessante aqui para nós o Aleph, né? Porque é o sopro. Então, aqui eu tenho um sopro. É o primeiro lampejo, o sopro. Né? E é interessante na figura do Aleph, porque o Aleph é o 1, né? O Aleph é o ar, né? O Aleph não é o 0. É um negócio muito interessante. O Aleph não é o 0. Né? O Aleph não é o 0. Mas o Aleph é o 1, que está associado ao louco, que é o 0. Né? Então, é como se o Aleph ele fosse o primeiro sopro vivente para começar a vida. Para começar a vida. Né? Alguns associam que o Aleph ele originalmente seria 2 Yud, né? 2 Dash, né? 2 Dash, 2 mãos, né? Aí vem novamente a figura da estrela, né? Da estrela, no tarô convencional, a temperança, né? Então, uma que joga de cima e uma que pega de baixo, né? A ideia do equilíbrio. E aqui no meio tem o Vav, que é o 6, né? Que é o 6. Tá? Alguns falam isso, né? O Aleph, alguns falam que está associado ao boi. E está associado ao arado. Arar a terra. Né? Esse arar a terra quer dizer começar a criar condições para que a terra seja fértil. Né? Para ela criar. Então, para ela criar, tem que ter um elemento masculino. Não é? Por quê? Porque esse caminho vai lidar com o Rockmar, que é o masculino. É como se fosse bem assim. Aleph. Aí eu encontro Rockmar, que é o masculino. Aí eu começo a criar a possibilidade, a primeira condição para a criação. Tá? Então, a partir daí, o Aleph ele ganha outras conotações que não simplesmente a primeira letra, o número 1 e o boi. Né?
ele começa a ganhar uma conotação de potência masculina, né? Umbilicalmente associado à simbologia de Rockmar, né? Então, daí vem a interpretação que o Aleph, esses dois Iod aí, são dois sacos escrotais, e o que está no meio é o Ningguang. Né? Então, a gente está falando de uma simbologia muito próxima a Rockmar, que é o falo. Daqui. Tá? Aí chegamos na nossa figura. Tá? E aqui, se até aqui nós já tivemos alguns elementos para mostrar um pouco desse caminho que é entre o 11º caminho, que é Keter e Rockmar, aqui alguns elementos da figura, eles estão umbilicalmente associados a isso aqui. É como se Crowley tentasse pegar esse caminho aqui, e colocar eles como se dissesse assim: se eu quisesse pintar esse caminho, se eu quisesse representar esse caminho num conjunto de símbolos, como é que eu teria? E aí vocês lembram que uma das primeiras encontros que a gente teve de Cabala e Tarô, a gente falava do mito, do símbolo e do arquétipo, ou quer dizer, do mito, do símbolo e da simbologia. A gente falava disso daí, né? E aí que é interessante, que a gente vai conseguir entender melhor esse caminho, 11º, quanto mais instrumentalizado de elementos do mito, né, e de elementos de escola iniciáticas, né, e também de símbolos. Né? Porque nenhum elemento que está aqui na carta é acessório. Nenhum elemento aqui é destituído de um conteúdo iniciático. Né? Porque nós falávamos que o Crowley ele vai fazer esse tarô, ele vai fazer para quem já é cascudo, para quem já é iniciado. Né? Como falando assim, ele tinha uma coisa que ele não se preocupava tanto em explicar a bula, em fazer a bula do que ele fazia. Não, ele dava a coisa e disse: não, agora tente compreender como é que eu fiz. Né? E aqui, então, vão, sem nenhuma tentativa de esgotar as coisas, né? Então, o que é que seria esse caminho aqui, que é o caminho que vai da causa das causas? O que é que seria esse caminho? O que eu teria aqui? Né? Então, primeiro momento, eu tenho essa figura do louco, né? O chamado louco de Abril, né? Que aí está associado a toda uma mitologia popular, um conto popular, né? Que para nós, no Brasil, chegou através do 1º de abril, que é o dia da mentira, né? Que é o dia da mentira, né? Que é colocado como onde há uma espécie de lúdica transgressão da verdade. Lúdica transgressão da verdade. Né? Então, para nós, sobrou isso do mito do louco de Abril, né? No sentido de mentir despreocupadamente. Né? Então, como ele está falando de Abril, né, ele vai estar falando da vitalidade da primavera. Por isso que a cor predominante dele é o verde, né, do frescor da primavera. Né? As solas da pé dele, dos pés dele, elas estão voltadas para cima. Então, ele está literalmente voando. Literalmente voando. Né? Ele não está nem olhando para a direita, como o tarô de Marsella, nem olhando para a esquerda, como os outros tarôs. Mas ele está dentro. Né? Ele está dentro, como muito parecida com essa versão aqui, ó, da Golden Dawn. Ele está dentro. Ele está dentro. Dentro do quê? Né? Vocês lembram da frase do Crowley, que ele vai dizer: todo homem, toda mulher é uma estrela? Então, todo homem não é um animal, não é um lobo. Dentro desse lobo tem uma estrela.
dentro desse animal, dentro dessa somatória de instintos, tem algo muito mais profundo. Tem algo muito mais sagrado, que deve ser cativado e cultivado em silêncio. Né? Algumas tradições falam do bebê. Né? Que é justamente o símbolo da iniciação, começar de novo. Sair desse casulo do lobo e adentrar algo maior. Né? O Crowley vai pegar isso de inspiração para esta carta aqui. Né? Então, ele vai estar com leveza. Ele não está preso a nada. Ele não está preso a nada. Ele não está preso a nada. Né? Ele não está preso a nada. Então, são primeiro os cálices na mão dele. Né? Então, ele tem um cálice, se vocês observarem bem a figura, por isso que eu passei para vocês aquele site lá, para vocês observarem as figuras. Espero que tenham feito isso, né? Observado as figuras. Dá para baixar as figuras tranquilo, né? Então, o cálice na mão direita para baixo, né? Aí eu tenho a união dos opostos, do fogo com a água. Eu tenho um para baixo e um para cima. Tá? Aqui, ó. Aqui o cálice. Dá para ver o meu cursor? Dá, né? Eu tenho as uvas. Olha, eu tenho ele com as uvas, que é justamente o mel da vida, o êxtase, que vai depois da origem ao vinho, mas eu só estou com a uva aqui. Eu tenho o trigo, nas outras mãos dele. Eu tenho o trigo aqui, mas não tenho pão ainda. Né? Eu tenho um arco-íris que circunda a cabeça dele. Aqui, ó, o arco-íris. Aqui, né? Que significa ponte do céu com a terra, que é uma consciência elevada, por isso que ele tem esse chifre aqui. Né? E ele tem esse chapéu sacerdotal aqui. Né? Essas espirais aqui são os vários mundos do Árvore da Vida. Então, aqui, olha a inspiração do Crowley aqui. Ó. Olha a inspiração do Crowley. Cadê? Eu não estou aqui, a criança não está dentro do lobo? Pois é. Então, essa criança aqui que consegue percorrer, passar direitinho por esses mundos aqui, ela sai com a sua louca sabedoria. Então, cada argolinha dessa aqui, eu tenho três espirais, né? Que são justamente os processos evolutivos dos planos de consciência, né? Então, eu já não estou falando mais nem de ilíaco, nem de psíquico, nem de pneumático. Estou falando de alguém que transcende isso daí. Né? É tão leve, mas tão leve que ele consegue passar facilmente pela balança de Ma'at. Né? De Ma'at. Então, eu tenho Ma'at, está lá, quando a gente for lá, quando chegar a nossa hora, Ma'at vai estar lá. Aí tem o nosso coração e a pluma lá. A gente vai estar aqui, passar direitinho. Nosso coração vai estar aqui igual a pluma as plumas da Ma'at. Se não, vai ser comido pelo crocodilo, lá embaixo. Tá? Lá embaixo. Aí eu tenho também o tigre. Né? O tigre. Algo assim, o tigre é um maior felino, né? Um dos maiores felinos, o cara que ela é predador. Né? Então, esse louco, ele está leve. Ele não se deixa tocar nem pelo crocodilo, ele não se deixa arrebatar pelo ego que está mordendo ele, que é o tigre. Ele não se deixa arrebatar. Deixa lá o ego. Né? E vocês repararam que nessas argolas, aqui eu tenho a pomba, eu tenho a borboleta, eu tenho o caduceu de Hermes. Né? Eu tenho todos os símbolos de transformação. Todos os símbolos de transformação. Todos os símbolos que denotam aquele que viu a causa das causas. Né? Então, se eu pego aqui o vinho, se eu pego aqui o trigo, então eu estou falando do Deus trigo.
né? Do Deus trigo, eu estou falando de Osíris. Eu estou falando daquele que teve que ser feito em várias partes e compartilhado. E que depois, no cristianismo gnóstico, foi levado na figura de Jesus. Né? Quando ele fala que eu sou o pão da vida, ele está se referindo aos mitos osirianos, de Osíris, né? Do Deus trigo. Né? Então, o Deus trigo, o que ele diz assim? Para fazer pão tem que matar o trigo. Ou seja, é preciso caos dentro de nós para dar origem a uma nova estrela. Ou seja, é preciso morrer para ter a vida eterna. Ou seja, para se encontrar com a causa das causas. Mas ainda nesta vida, não em outra. Não em outra. Que é uma coisa muito interessante que os grandes iniciados falavam. O Cristo nunca vai dizer, não, olha, só quando vocês morrerem fisicamente que vocês vão me encontrar. Né? E Maomé também não fala isso, e até onde eu vejo, do pouco que eu conheço do Crowley, ele nunca fala isso também. E outros, Boêmio também nunca fala. Sempre os grandes iniciados, eles falam bem assim, até por exemplo, o Buda, o Siddhartha Gautama, vai dizer, é nessa vida. Não tem esse negócio de não, a gente tem que primeiro morrer porque nós somos imprestáveis e não. Aqui, os símbolos iniciais, quiser dizer, olha, é o trabalho alquímico aqui nessa vida. Então, é para isso que está colocando aqui. Né? O plexo solar, aqui a luz do plexo solar, né? O plexo solar, no sentido de princípios originais, aqui eu tenho uma referência erótica do Crowley, né? Que são três flores de dente de leão, no formato de um pênis, né? No formato de pênis. Agora, é um negócio muito interessante que a gente precisa ser, o Crowley é muito maltratado quando fala dessas experiências aí, né? Porque o elemento sexo no Crowley está muito relacionado à potência. A potência. Não está relacionado a uma questão carnal. Ele não está falando do elemento carnal. Ele está falando de uma potência, de uma vontade de potência muito bem manifesta na carta dele, lá da luxúria. Ele não está falando de perversão, não está falando disso daí. Minha leitura. Né? Minha leitura. Muito bem. Aí nós temos aqui o Aleph, que é a Kabbalah, né? Que é o boi, o arado, né? E tem o elemento ar aqui da alquimia. Então, aqui não teve a pretensão alguma de esgotar, mas num olhar de sobrevoo, aí a gente mapeou 15 elementos. 15. Né? Aqui atrás a gente tem, aqui atrás também, você lembra aqui, a carta do Décio de Marselha ali, aí o cara vai pobrezinho aqui. Aqui ele vai outro pobrezinho aqui também, né? Um pobrezinho aqui. Aqui já do Bota também, pobrezinho aqui. Aqui na Golden Dawn, obviamente, que não tem nada. Né? Mas para o Crowley, ele fazia ele fez o tarot dele, né? Então ele vai. Aqui não tem nenhuma bolsinha, porque aqui já é a própria bolsa. O lobo aqui já é a própria bolsa que carrega a criança. Mas dessas bolsas aqui, ele recuperou isso bem aqui, ó. Falou assim, cara, vou pegar isso aqui, ó. Então aqui tem um saco aqui, que aqui dentro, ao mesmo tempo tem letra hebraica e tem runas aqui dentro. Tá? Então, o simbolismo que indica aqui é um conjunto de possibilidades profundas, né? Indescritíveis em palavra. Né? Por isso que na simbologia ele não faz referência a alguma palavra. É só símbolos. Símbolos. Né? Então, é um pouco isso que eu trouxe para vocês. Né? A partir de agora, as exposições elas são relativamente mais curtas em termos de slide, porque a gente não está falando mais em algo que trabalhe palavra, a gente vai falar em algo mais relacionado ao elemento do simbolismo, do mito, do simbólico, do mito,
o simbólico, o mito e a simbologia, a simbólica, né? Aí eu queria ouvir vocês agora o que acharam da... Assim, a minha ideia também, eu não fiz isso porque eu vim também, eu ia fazer isso da pouco, né? Mas eu nem pensei que eu vinha encontrar vocês. Eu gosto de tarde, meu filho teve um febrão, eu fui com ele para a Unimed. Ainda agora eu voltei da Unimed aí. A minha ideia era fazer uma meditação, mas eu posso começar com vocês no próximo encontro com a meditação do louco, tá? Posso fazer. Ah, eu vou adorar. Tá? Posso fazer. Tá? Porque a minha ideia era essa. Por isso que aquela música lá também foi para isso. O que eu passar, o que eu colocar no grupo lá, não é porque eu, tipo assim, não tenho nada que postar, eu vou colocar lá. Acho que você já deu para perceber isso aí. A gente Claro que coloca. não. O grupo ele é bem seleto, eu acho que não tem nada aleatório ali. Então, eu queria ouvir vocês agora. Essa carta é uma das cartas mais difíceis, João. É muita experiência mesmo, como você colocou. E aí vai depender muito acho que de vários aspectos, mas basicamente, se for colocar em raciocínio intelectual, bem raso, vai depender se você está subindo, se está descendo. Porque assim, eu penso que o grande segredo do trabalho com o tarô e da cabala, tá, é não querer imitar a experiência de ninguém. E é não se sentir um Zé Ninguém, sabe? Não, porque, assim, pode reparar, Boêmio, ele era um sapateiro, Jacob Boêmio. Né? E assim por diante, quer dizer, são pessoas que nunca a gente acreditar que dá uma... Né? Então, talvez o segredo esteja aí. Acho que a gente passa muito tempo querendo imitar a experiência do outro. Imitar a experiência do outro. Isso talvez seja um ensino para as escolas modernas, para as escolas de esoterismo. Né? Uma das minhas críticas é essa, que as pessoas querem imitar o Hierofante. Não dá certo. Não dá certo. Ninguém viveu aquele tempo, ninguém foi agraciado com as mesmas condições de vida, ninguém, sabe? É um pouco isso. Mas, enfim, eu quero ver vocês falarem. Tá dando para me ouvir, mano? Por isso que tem aquele ditado antigo que diz que seu mestre é você mesmo. A gente segue uma linha, mas o caminho é teu. Certo? Cada um tem uma interpretação, cada um tem uma visão diferente. Eu vejo coisas que você não vê, você vê coisas que eu não vejo. Depende muito da nossa evolução. E como eu sempre falo, na cabala eu sou estudante, eu gosto muito de ouvir. Certo? Porque tudo é novo para mim. Obrigado pela volta. Sentia falta desses nossos encontros na quinta-feira, porque é muito acrescentador. Bom que voltou. Eu acho que essa carta é uma carta muito interessante e realmente ela vai precisar ser absorvida por cada pessoa em sua experiência, né? Mas ela é interessante porque ela tem, como todas as outras cartas, né, os aspectos positivos, negativos, e aí tem que ver como é que a pessoa vai sentir. Porque ela pode ser uma carta de potência, né, de início, mas ela também pode ser uma carta de você se perder. Né? Isso, porque aí que vem a história da necessidade de ter uma familiaridade com os conhecimentos iniciáticos, né, para não se perder, né, para não se perder, né? Às vezes tem até uma frase que diz que se perder também é caminho. Não, o se perder que eu falo como posso dizer, é viver produzindo dor para si mesmo o tempo todo.
Tá entendendo? Mas é aquilo, é uma possibilidade. Sim, sim, é uma É um caminho possibilidade. também. Tem gente que não vai acordar nunca, vai ficar naquela caverna a vida inteira, mas tem gente que traça esse caminho por muitos anos. Sim. Eu acho que quem sou eu para falar o que o todo quer, né? Mas assim, eu acho que o lance é esse, ele quer viver todas as experiências mesmo. E quem somos nós? A gente não pode dizer, fulano nunca vai conseguir aquilo. Eu acho que enquanto houver sopro de vida, pode ser até no último momento de vida, você Sim, pode atingir o conhecimento, a Sofia. sim, eu concordo também. E Adria, o que é que você tem para dizer? Adri, adorei essa foto. Ai, obrigada. Bom, pegando o gancho já do final, eu não sei se tem relação, né? Mas esse crocodilo aí embaixo do louco, para mim ele lembra Amit ou Amut, eu não sei qual a pronúncia correta, que no Egito era a devoradora de corações ou de almas, né? E no caso, quando o coração da pessoa após a transição pesava mais do que a pena. E o louco, ele está acima dela. Ela não alcança ele. Gostei. Sim, é corretíssima Gostei. a tua leitura. Tem a ver sim, tem a ver sim. Nas cartas de Crowley, normalmente as imagens elas vão ter muito correlação com a mitologia egípcia, assim. Nem tudo no tarô vai ter. Você vai pegar tarô de tudo quanto é tipo. E é por isso que é importante a gente saber a essência das cartas, né? Porque cada pessoa que cria um tarô vai tender para determinado lado, né? Mas o Crowley tem essa coisa mesmo de privilegiar o Egito, tanto que nas pinturas da Frida, não sei se foi ele que pediu assim ou se ela que intuiu. Se você for reparar, muitas plantas elas se referem a plantas egípcias, né? Que tem muito nas representações egípcias. É porque a construção, esse tarô, ainda que alguns falam assim, que é um tarô pagão, né, de certa maneira é pagão no sentido que ele transcende qualquer religião. Pagão ele já é por si mesmo, né? Agora, ele tem um negócio, uma coisa muito interessante, é como se ele dissesse bem assim, olhem para o leste, mirem o leste. Todo tempo ele está dizendo, mirem o leste. Tá? No sentido do leste, no sentido o Oriente, as escolas iniciáticas. Ele está dialogando todo o tempo com isso daí. Mirem o leste. Podem reparar. Seja isso a Grécia, seja isso a Índia, o Egito, né? Ele raramente tem símbolos associados à cosmologia cristã. É verdade. Para mim, não tem. A não ser as cruzes e tal, mas aí. E não é necessariamente cristão, né? Exatamente. Parece que meio que ao contrário, né? Cristianismo que pegou. É o cristianismo que pegou, né? Então, a gente está muito mais relacionado aí para celta, para druida, né? Para druida, do que para cristão mesmo, nesse aspecto. As pessoas veem, por exemplo, a carta do enforcado e ligam a Judas. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Muitas vezes. É porque no tarô, o negócio muito interessante é que a primeira impressão ela é uma impressão que ela torna o conhecimento velado. Ela é uma primeira impressão que oculta, né? Aí se tu for persistente, tu vai perceber que tem algo além do que aquela aparência, né? Porque a carta é a primeira impressão, é aquela aparência. Então, a partir do momento que tu vai estudando, tu vai perceber que são os véus. Né? Bem, eu acho que é isso, caríssimos. Gostei muito de estar com vocês. Jessé está com problema de coluna, Jessé? Eu tenho problema de coluna, sim. Começa a doer aqui.
quando eu passo muito tempo sentado. Caramba, tem que ver isso. Lombar. É lombar, isso mesmo. Bem, vou parar a gravação, então. Espero que vocês... Cadê? A gente vai ter uma sequência de encontros, a gente vai se ver muito. Né? Deixa eu te perguntar, então, você poderia